Como a história da humanidade é escrita? Por que destituir um grupo ou uma pessoa de sua humanidade? A partir de que ponto a memória de um passa a se tornar história? Fala, marinheiros geek editor internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre um dos quadrinhos mais importantes da história, que é o Maus, HQ escrita e desenhada pelo Art Spiegelman. Spider-Man. Art Spiegelman. Ele. Nessa HQ, o Art Spiegelman ele colhe o depoimento do próprio pai, que é o Vladek. O Vladek é um sobrevivente do Holocausto. E a história, ela conta tanto os momentos em que o Art e o Vladek conversavam a respeito, né, quanto a flashbacks da época da guerra. Então a história começa mais ou menos um pouco antes da guerra se iniciar, quando o Vladek conhece a Anya, que é a mãe do Art, e segue até a libertação dos judeus e o final da guerra. Então é uma HQ que ela fica meio que nesse limiar do biográfico e o autobiográfico. Porque ao mesmo tempo que ela reconstrói toda a trajetória de vida do Vladek, ela também mostra essa relação do Art com o próprio pai, de como ele tenta se reaproximar do pai, entender o pai, sabendo e conhecendo melhor a história dele, né? O que é mais interessante nessa graphic novel é que você consegue entender os desdobramentos da ideologia do nazismo e tudo mais a partir da esfera do indivíduo. Ou seja, a gente vai vendo como que as ações cotidianas, como que as relações entre as pessoas era um desdobramento do que estava acontecendo politicamente. Então, ao ver a história dessa família e o que isso impactou na história deles, a gente consegue ter uma noção de como que esse tipo de coisa se constrói e tudo mais. Porque geralmente quando a gente lê sobre Segunda Guerra, sobre nazismo, a gente geralmente vê perspectivas mais amplas, né? Falando sobre grupos, sobre acontecimentos históricos e tudo mais. E aqui é como se você colocasse uma lupa nesses acontecimentos para ver realmente como que nas ações cotidianas tudo foi se construindo, como que nas relações de poder e tudo mais, tudo foi se montando, se encaixando até se desdobrar no grande genocídio que foi, nos campos de concentração e etc. Uma estratégia que é muito utilizada em guerras é a de desumanização do outro, ou seja, de fazer com que as pessoas vejam aqueles que devem ser combatidos como não humanos, ou seja, torna essas pessoas corpos matáveis. Então o livro ele já abre com uma frase do Hitler que fala: os judeus com certeza são uma raça, mas não são humanos. E existem vídeos de propaganda nazista horríveis que comparam os judeus a ratos, né? Então eles colocam os judeus no mesmo patamar que uma praga, ou seja, algo que deve ser exterminado. E aí assim ele meio que por A mais B vai fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas e comprovando esse ideal de extermínio do povo judeu. O Art Spiegelman, então, de maneira irônica, ele meio que se apropria desse discurso e usa isso como linguagem, né? Ele cria uma linguagem em que todas as etnias são representadas como equivalentes animais. Então os judeus são representados por ratos, os alemães são representados por gatos, os poloneses são porcos, e aí tem até outras equivalências de outras etnias que aparecem ao longo da graphic novel. E isso é muito interessante porque dá para essa história quase um caráter meio fabulesco, meio lúdico, só que isso contrasta demais com o conteúdo que está expresso ali, porque é uma HQ extremamente violenta, densa, crua, e que realmente mostra, né, ela retrata o depoimento do Vladek. É muito interessante ver esse contraste entre a linguagem e o conteúdo, né, tipo, porque realmente você vê esses ratinhos e esses gatos reproduzindo uma série de violências e sofrendo todo tipo de humilhação. Então é realmente complexo isso que ele cria. Os capítulos de Maus eram publicados na revista Raw durante os anos 80. Quando o Art Spiegelman teve a ideia de publicar realmente num livro, ele teve muita dificuldade de encontrar um editor, mas em 86 ele conseguiu publicar a primeira parte, que era Maus, a história do sobrevivente, e o subtítulo era Meu Pai Sangra a História. Por volta de 1991, ele conseguiu então publicar os últimos 5 capítulos de Maus,
como livro, que era subtitulado E aí meus problemas começaram. E hoje nós temos publicações como essa, que reúnem a parte 1 e a parte 2. Outro ponto que chama muito atenção em Maus é o fato de como o Art Spiegelman complexifica as personagens que ele retrata, né? É muito interessante ver, né? Porque geralmente quando a gente pega uma narrativa desse tipo, são criados personagens que são super heróicos, plenos de virtudes, né? Sem nenhuma falha. E é muito, muito interessante ver como o Art Spiegelman ele não retrata, ele não vitimiza o Vladek. Ele inclusive deixa bem explícita a dificuldade que ele tinha de se relacionar com o próprio pai, como o Vladek era um senhor extremamente difícil, tem uma passagem que ele é extremamente racista, inclusive, mas é isso que é interessante, porque isso não relativiza ou diminui nada do sofrimento que ele teve durante a guerra, muito pelo contrário. Na verdade só mostra como as pessoas são complexas, né? Como que as pessoas nunca estão isentas de terem defeitos e de acabarem sendo preconceituosas, e é importante poder enxergar o ser humano com esse nível de complexidade, né? Não só colocando ele como bom ou mal, certo ou errado, herói ou vítima. Ele coloca realmente o Vladek como um ser humano que viveu coisas horríveis e que fez coisas incríveis, mas que também, em muitos momentos, acaba sendo uma pessoa não tão boa. E é muito interessante ver como o Art Spiegelman ele não idealiza nem a ele mesmo, né? Porque ele, na HQ, em muitos momentos, é extremamente impaciente com o pai. Ele não esconde o fato de que ele não queria que o pai morasse com ele nos últimos anos de vida dele, porque o Vladek realmente era um senhor muito difícil. E ele até tenta compreender o pai, compreender os comportamentos através da narrativa que ele ouve. Mas ele observa em diversos sobreviventes do Holocausto que ele conhece que não tem esses mesmos comportamentos. Inclusive a própria companheira do Vladek na época, que era a Mala, ela não tinha esses comportamentos que eram semelhantes aos do Vladek, que eram muito irritantes. No início do segundo volume de Maus tem inclusive um momento metalinguístico muito interessante, em que o autor se retrata como um ser humano vestido com uma máscara de rato, e ele expõe diversas crises e questões com as quais ele se deparou depois da publicação da primeira parte de Maus, né? Então ele coloca até, por exemplo, se ele não estaria fazendo um desserviço à comunidade judaica, porque ele estava contando a história do próprio pai, que era um senhor que correspondia a diversos estereótipos negativos aos quais os judeus eram sujeitos, né? Por exemplo, ele era um senhor rabugento e sovina, né? Nesse momento também tem uma passagem em que ele retrata uma conversa com um psicólogo, e o psicólogo dele também era sobrevivente de Auschwitz. E é legal porque nesse momento eles também desmistificam a ideia da sobrevivência como uma vitória no caso do Holocausto, né? A gente geralmente olha para essas pessoas, né, sobreviventes, como se elas fossem vitoriosas, heroínas, ou tivessem algum tipo de comportamento que garantiu a sobrevivência delas. E ele fica batendo nessa tecla de que sobreviver ali nos campos de concentração era completamente aleatório, né, que a violência ela era tão presente que a qualquer momento você poderia ser morto. Então essa decisão de se você ia morrer ou viver era realmente meio que na sorte. Então ele tira um pouco essa ideia de que os sobreviventes eram os melhores e que na verdade tudo dependia da sua sorte ali dentro, se você ia viver ou morrer. E um outro fato muito curioso sobre Maus é que é uma HQ vencedora do prêmio Pulitzer, que é o prêmio máximo do jornalismo, e isso eu acho que só confirma o caráter jornalístico dessa obra, né? Que através da narrativa da memória de um indivíduo retrata os acontecimentos e a história de toda uma época. No período de lançamento acontecia inclusive muita confusão, né? Os livreiros eles não sabiam direito em que prateleira colocar Maus. Tinham até críticos que debochavam. Teve um que falou que ele tiraria Maus das prateleiras de ficção quando gatos e ratos falassem. E eu acho que quando saiu o Pulitzer ele deve ter ficado quieto. O Art Spiegelman teve também muita influência do Will Eisner, né? Ele também tinha essa paixão e vontade de fazer com que os quadrinhos tivessem o status de literatura, né? Tirar os quadrinhos das prateleiras de comédia e fazer com que eles fossem levados realmente a sério como literatura.
no caso do Art Spiegelman até como biografia, né, como jornalismo. Outra influência que ele tem, que ele comenta inclusive no documentário a respeito do Will Eisner, é o fato de o Will Eisner usar aqueles layouts não convencionais, né, e isso influenciou muito Maus, porque você pode ver que em muitos momentos a arquitetura ou objetos como tickets de passagem, cartas, servem como caixas de texto, que são referências muito fortes do Will Eisner, do que ele fazia nos quadrinhos dele. Partimos agora então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, risco de você ficar travado, embasbacado, observando por horas uma arte sublime. A nota vai meio baixa, vai uns 5 de 10 na média, porque Maus não é uma HQ, né, com um traço que realmente encha os olhos, é um traço bem simples na verdade, só que isso é bem interessante porque a arte ela acaba evidenciando o texto e a narrativa, né? Não é algo que te distrai do que está sendo dito, do que está acontecendo. Então eu acho que esse risco de paralisia ele é baixo, mas ele não é necessariamente um demérito. Quanto ao risco de contrato eterno, risco de você ter que ler uma infinidade de revistas para poder completar a história, a nota é baixa também, vai um 3 de 10, porque mal se encerra, né, nessas duas partes. É um total acho que cerca de 10 capítulos, né? Então ele se encerra em si, mas existe um material extra que é muito legal, que é o MetaMaus, que ele não foi lançado ainda aqui no Brasil, que é um livro em que o Art Spiegelman ele esmiuça toda a escrita de Maus, fala sobre várias questões, sobre as escolhas de linguagem e tudo mais, e acompanha também um DVD que tem áudios das conversas dele com o Vladek, de entrevistas e tudo mais. Então existe um materialzinho aí que pode estender um pouco esse contrato. Vamos ao risco de fandom, risco de criar em si fanfics e fanarts desse universo. A nota também vai na média, vai uns 5 de 10. Eu não acho que seja um solo tão fértil para que extensões dessa história apareçam, mas eu encontrei sim algumas fanfics bem interessantes a respeito, se passando no universo de Maus, tem fanarts também bem bonitas, mas não acho que seja um solo muito fértil para que mais e mais fanfics surjam ainda no futuro. Quanto ao risco de esmagamento, o risco da realidade retratada nessa HQ de esmagar feita uma panqueca, vai uma nota também bem alta, vai um 10 de 10, porque Maus é uma HQ realmente muito esmagadora. É realmente impossível você ficar indiferente a todo o sofrimento e humilhação que os personagens vão passando ao longo da narrativa. É muito, muito triste ver como eles vão sendo cada vez mais traídos pelos amigos mais próximos, como eles passam a depender da bondade de estranhos. O segundo volume ele é dedicado ao Richier, que é o primeiro filho do Vladek, né, irmão do Art Spiegelman, que ele nunca conheceu, porque é uma criança que morreu durante o Holocausto. A Anya, que é a mãe do Art Spiegelman, também se suicida anos depois do fim do Holocausto, né, ele comenta um pouco sobre isso também. Então realmente é uma realidade bem esmagadora que é mostrada ali. Indo então para o risco de explosão, vai uma nota 8 de 10, principalmente por causa do momento metalinguístico que acontece ali mais ou menos na metade da narrativa, porque como você está imerso na história, né, você tem muitas coisas passando pela sua cabeça ali, né, mas aí quando o Art Spiegelman aparece, começa a te confrontar e a falar das várias questões que passam pela cabeça dele, né, realmente a sua cabeça, ela dá uma boa explodida em milhares de pedacinhos incandescentes. E aí você começa a realmente refletir sobre tudo aquilo que ele está colocando a respeito da própria criação, e aí você também começa a questionar, então realmente dá uma explodida boa na cabeça. E o risco derradeiro, o risco pombo-correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ para todo mundo ler, vai um redondíssimo 10 de 10, porque todo mundo tem que ler Maus. É muito importante que a gente mantenha viva essa memória, né, essa história que aconteceu com a humanidade, porque é muito assustador e até triste ver como cresce cada vez mais o movimento negacionista do Holocausto. Sim, existem pessoas que negam a existência do Holocausto, ou seja, não são pessoas que estão discutindo o impacto, ou seja, dizendo, ah não, morreram menos pessoas do que dizem, do que foi documentado. Não, são pessoas que dizem que o Holocausto nunca aconteceu, que Hitler nunca exterminou judeus, que os campos de concentração não matavam as pessoas,
né? O que é muito assustador, porque a arquitetura ela não mente, né? Existem ainda esses lugares, só que eles dizem que, por exemplo, as câmaras de gás, os fornos, eles na verdade eram lugares de desinfecção de roupas, de limpeza, de purificação, e não lugares onde as pessoas foram mortas. Então é muito importante manter vivos os depoimentos de pessoas como Vladek, que testemunharam toda essa barbárie da humanidade, porque a história ainda é a nossa maior ferramenta para garantir que esse tipo de atrocidade não se repita. Fica evidente, então, como é importante nós termos contato com obras como Maus, que a partir de pesquisa factual, de depoimento, de dados e notícias, oficializa a história de alguma maneira, né? É muito importante que a gente mantenha vivo no nosso imaginário toda essa memória que compõe a história da humanidade, né? Todas essas questões, para que oportunamente ela não seja reescrita, apagada, para que a gente não esqueça de tudo que aconteceu e possa realmente aprender com a história e não repeti-la. Então, espaços como o Museu do Holocausto ou o Memorial da Resistência, que é aqui em São Paulo, são lugares extremamente importantes da gente visitar sempre, para que a gente possa manter sempre fresca na nossa memória todos esses acontecimentos, para que a gente possa aprender com essas ações atrozes e não permita que essas coisas se repitam. Maus é uma obra extremamente rica, foi um dos divisores de águas dos quadrinhos, então é realmente uma HQ com muita coisa a ser falada, ela engloba muitas questões, muita coisa provavelmente eu deixei de fora, mas escreve aqui nos comentários se quiser adicionar questões, questionamentos, vamos discutindo a respeito. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha pra nós. E se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. É isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.